Outro volume, outra chance de ir com a cara do Joe e mais um dia em busca de um amanhã melhor. Meu nome é Bruno e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o volume 2 de Ashita no Joe. No último volume a gente parou com o Joe preso, implorando por mais treinamentos pro Danpei via carta. E aí a gente começa esse volume com o Danpei fazendo toda uma movimentação envolvendo ele e as crianças para ir visitar o reformatório onde o Joe tá instalado. Ah, só pra gente não perder o costume, tá? Daqui pra frente tem spoilers desse volume, então prossiga por sua conta e risco. De uma maneira muito resumida, o Joe consegue irritar todo mundo a ponto dele conseguir uma disputa oficial contra o Rikishi dentro da prisão, só que num ringue de boxe. E essa luta ela acaba com um raríssimo nocaute duplo, porque o grande destaque dessa batalha foi um dos treinamentos que o Joe teve com o Danpei, que era o contra-ataque cruzado, ou cross-counter para os fãs de Hajime no Ippo. O lance é que os dois estavam usando isso, e por mais que o Joe seja muito casca-grossa, o Rikishi também é, afinal de contas ele é um lutador profissional. E aí os dois acabam cedendo no mesmo tempo, e rola um nocaute duplo. E por conta disso, todo o reformatório ficou muito emocionado com essa história de boxe e tudo mais, e os olhos de todo mundo brilharam. E a aristocrata, a Yoko, que é aquela mesma do primeiro volume, ela visita esses presos mensalmente, cada hora com alguma iniciativa. Geralmente ela vai lá pra fazer peças de teatro. Por conta de toda essa comoção, todo mundo anima a fazer um grande enorme torneio envolvendo todos os presos. E aí esse volume vai discorrer por vários capítulos envolvendo todo mundo emocionado com boxe, as pessoas se preparando pra esse torneio, e tem duas grandes coisas aí que eu quero destacar. A primeira delas é que o Danpei, ele meio que resolve não treinar o Joe. Ele se distancia intencionalmente, só que sem explicar o porquê ele tá fazendo isso, e aí o Joe começa a ficar muito pistola, e nesse meio tempo o Danpei tá treinando um pirralho qualquer que tá lá no reformatório, e faz com que ele comece a ganhar lutas, e aí todo mundo fica, meu Deus, nossa, o Danpei é maravilhoso, e nisso o Joe vai ficando muito, mas muito pistola. E a gente acaba esse volume com o que seria a primeira luta do Joe dentro desse torneio entre os presos. E o legal desse volume pra mim, primeiro é que a gente começa a ver mais da Yoko. Eu acho que ela é uma personagem que vai ser um grande facilitador na vida do Joe, e ela tem uma característica legal que, bom, a família dela tem muita grana e eles estão fortemente relacionados com o universo do boxe, tanto que uma das coisas que ela fala nesse volume é que uma vez que o Rikishi sair do reformatório, a família dela vai patrocinar ele rumo ao boxe profissional. E ela tem essa aura de pessoa plena, centrada, sempre querendo ajudar todo mundo, muito otimista, que, me dá coisas assim, tipo, ela facilita muita coisa na história, muito porque o Danpei e as crianças estavam tentando entrar no reformatório e só conseguiram graças a ela. Mas é um personagem muito utópico, assim, sabe? É uma pessoa muito boa, muito plena. Tipo, o Joe, acho que bateu nela, ou alguma coisa assim, nesse volume. Ou quase ia bater, ou só xingou ela de graça. E ela, tipo, nossa, sei lá o quê. E passou, sei lá, 3 páginas, já tinha meio que superado isso. Eu acho que é um mal necessário. Porque, dado todo o contexto do Joe, etc., eles precisariam ser muito mais criativos para conseguir fazer com que, por exemplo, ele e o Danpei conseguissem ascender ao boxe profissional, se não fosse por uma grande facilitadora como ela. Porque na minha cabeça, eu acho que quando terminar essa fase aí dentro da prisão, ela vai acabar ajudando o Joe e o Danpei de várias formas. Uma coisa que eu gostei desse volume também é como os autores encontraram uma maneira de fazer com que o Joe continuasse preso e treinando. Querendo ou não, isso é uma ótima maneira de preparar ele pro boxe profissional. E além disso, eles conseguiram encaixar o Danpei perto dele. Então toda aquela vibe de treino por correspondência não precisa acontecer o tempo todo. Até porque, conforme você vai progredindo, tem coisas que vão depender de uma outra pessoa ali te ajudando, né? Então, aquilo não tinha como explorar o seu plano potencial em termos de ensinar os fundamentos do boxe, se não fosse com uma presença de alguém ali, fisicamente falando. E o Danpei, cara, nesse volume eu acho que ele foi um personagem muito peculiar. Ele é a ferramenta principal que todo mundo usa pra explicar coisas pro leitor, né? Então, nossa, fulano deu um golpe cruzado, o que é isso? Por que você é tão forte? Ele vai lá e dá toda a explicação de como funciona, deixa de funcionar. Eu acho que é um recurso que funciona muito bem. E tem uma parada que eu comecei a reparar aqui mais, que é a mística do treinamento do Joe. É muito engraçado, pra dizer o mínimo, quando você vê ele tentando aprender alguma técnica nova.
Geralmente tem muito mistério envolvido. Desse volume em especial, que é o tal do Counter, você não sabe o que ele tá aprendendo. Tipo, eu saquei porque, bom, já vi Hajime no Ippo, isso é uma parada muito forte lá. Mas assim, é o tipo de coisa que você, só lendo, sem nenhum contexto de fora, parece, caramba, ele só tá batendo nele de graça. E como se isso não fosse suficiente, você não tem a explicação do porquê que aquilo tá sendo feito, você ainda tem um momento em que o Joe parece ter virado um super-homem, assim. Porque conforme ele vai tentando masterizar as técnicas, ele deita todo mundo na porrada como se fosse, sei lá, uma parada extremamente corriqueira. E aí você fica, meu Deus, nossa, aquele aprendeu é muito poderoso, nossa, meu Deus, isso aqui vai ser muito demais, ele vai derrotar tudo e todos. E aí, no caso da luta, que foi onde ele usou isso, ele conseguiu um nocaute duplo, mas ele não ganhou necessariamente. E é engraçado, isso, é uma parada peculiar, pra dizer o mínimo, porque quanto mais o tempo vai passando, eu acho que eles vão se aproveitar de vários desses recursos, acho que pelo menos durante toda essa fase da prisão, porque teve esse treinamento do Counter, e aí o Gunpei simplesmente largou mão do Joe e falou meio que não vou te treinar, e quando ele foi atrás desse outro pupilo. E aí esse outro guri, ele tá treinando uma parada bem específica, ele não sabe o que o Gunpei ensinou pra ele ou não, mas ele tá ganhando as lutas em que ele tá participando, então você fica, tá, alguma coisa útil foi. A gente só vai descobrir isso no próximo volume, fica aquela coisa de, pô, beleza, eu imagino que seja o jogo de pés, né, o tal do footwork, o guri é baixinho, então ele precisa ser rápido, então ele meio que aproveita quando o cara tá cansado pra descer a porrada, é uma das coisas que me chama a atenção, sabe, esse jeito de ensinar do Gunpei, porque ele podia simplesmente falar, velho, tô fazendo uma parada aqui pra te ajudar, sossega o facho. Só que não, ele vai cortando o Joe sistematicamente, e aí o Joe só vai ficando pistola, ele vai ficando enfurecido, e aí quando você menos percebe, o Joe tá full pistola e não quer ver o Gunpei nem pintado de ouro. Então assim, é uma das coisas que eu tô bem curioso pra ver como vai se desenrolar, e eu espero que seja footwork, porque acho que é uma parada que o Joe precisa, porque ele ainda tá muito troncho nas lutas. De maneira geral, eu tô gostando bastante de como isso tudo tá se materializando. A questão do traço, conforme você já tá lendo há um tempo, começa a normalizar. Eu ainda não consigo suportar o quão irritante o Joe é. O Joe, ele é sempre muito impulsivo, ele é muito fácil de se irritar, então assim, é uma parada que ainda me incomoda. Eu espero que durante toda essa fase dele na prisão, ele baixa a bola. Eu acho que é legal esse lance do protagonista ser um cara minimamente orgulhoso. Eu acho que um protagonista desnecessariamente humilde, 100% do tempo, é meio chato de acompanhar. Tipo, o Ippo, pra mim, ele tem um equilíbrio muito bom, por exemplo. Ele é um cara assim, humilde, não sou nada demais, pá. Só que entra na hora da luta, quando ele fala, vou te derrotar, ele vai te derrotar. E ponto, tá ligado? Só que o Joe não. O Joe, ele tá mais parecido com o Sendo, tá ligado? O cara extremamente orgulhoso, arrogante, e é isso. E eu não duvido, inclusive, que o Sendo tenha sido inspirado no Joe, tá? Não duvido nem um pouco. Mas assim, é uma parada que ainda me incomoda. Eu não consigo simpatizar com o Joe, eu espero que isso melhore no próximo volume. E eu espero também que essa fase, durante a prisão, não dure tanto tempo, né? Porque, querendo ou não, tem ali coisa de um ano, mas eu gostaria muito de ver um flash forward assim, tipo, beleza, passou 2 anos, ele já saiu, ou então avançar pra semana que ele vai sair, alguma coisa nesse sentido, porque, cara, beleza, vai ter esse torneio, e depois desse torneio, por mais que eles façam um torneio toda semana, todo mês, ou qualquer coisa nesse sentido, depois do primeiro perde a graça, né? Então, vamos ver como que eles vão se virar aí pra manter a gente entretido nessa história. Mas, pelo amor de Deus, alguém baixa a bola do Joe. Mas e aí? Será que no próximo volume eu finalmente vou ir com a cara do Joe? E o que é que você tá achando do mangá? Não sei se você tá lendo, se você tá acompanhando aqui, se você já leu. Deixa aqui nos comentários e bora trocar uma ideia. Porque assim, não é possível que eu seja tão chato a ponto de não gostar. Eu ser a única pessoa da Terra que não gosta do Joe. Não acho que eu sou especial a esse ponto. Eu acho que tem mais pessoas que não vão com a cara do Joe. Pode ser que eu esteja deixando passar uma parada muito importante, então assim, deixa nos comentários e bora trocar uma ideia. Se você ficou até aqui, dá uma olhada nesses outros caras que estão aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. A gente tenta ao máximo aqui abraçar todos os multiversos que esses bracinhos conseguem abraçar. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e eu te vejo no próximo. Até lá, valeu, falou, fui!